Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Meu pensamento, Zanir de Oliveira. Balão ao vento vai embora, espaço afora, radiante, constante, brilhante, cativante, em equilíbrio, desequilíbrio, por sobre o mural, alto ou baixo astral. Está no som do violão, na cadência de uma canção, na urgência do coração, na beleza da natureza, no voo do pássaro sobre o mar, no horizonte além do mar. Livre ele sai, volta e vai. Vibra nas quatro estações, no pulsar dos corações de quem quero esquecer, de quem quero agradecer. E na calada da madrugada, na delícia de uma carícia, nas lágrimas a enxugar, nas mágoas a expurgar, nos sonhos que sonhei, nas ilusões que criei, com insana teimosia, nos passos em compasso, do sucesso e do fracasso, meu pensamento voa, sai da mente solto, voa e vai. Muito obrigado, Zanir, pela sua contribuição, por todas as contribuições que você nos tem feito. Hoje, a minha homenagem é para você. Aproveitamos o seu poema para mostrar que até você, instintivamente, coloca os artigos onde eles devem ser colocados. Porque, afinal de contas, a nossa aula é sobre artigos, sobre aquelas partículas que servem como adjuntos dos substantivos e serve para dar gênero, acompanha o gênero deles, o menino, a menina, lembram? Vamos ver, vamos dar o prosseguimento. Quais as outras situações em que não se repete o artigo em frases? Não se repete o artigo em frases como o homem mais virtuoso do lugar. Aqui nós colocamos esse asterisco e já vamos deixar sempre configurado. Sempre que aparecer este asterisco no início de uma frase, é porque essa frase é agramatical. É uma frase que não está prevista nas situações de português formal. O homem, o mais virtuoso do lugar. Essa frase que está aqui em verde é agramatical, portanto. Designações de partes do corpo e nomes de parentesco. Os artigos denotam posse. Quando? Traz a cabeça embranquiçada pelas preocupações. Alguém dizia esbranquiçada antes? Pois tenho certeza que é embranquiçada. Podem procurar no Volpe. Tem o rosto sereno, mas as mãos trêmulas. Aqui vocês podem notar que nós destacamos os artigos. Nesses casos aqui, sim, nós vamos utilizar o artigo dessa forma como foi utilizada. Numa outra situação, a palavra todo no singular pode vir ou não seguida de artigo com os significados de inteiro, total, cada e qualquer. Por exemplo, algumas situações: de todo o coração, com todo o gosto, com todo o amor. Toda a família estava no recinto. Vocês podem observar que modernamente nós estamos abolindo esse artigo. Como a gramática acompanha o uso, é muito provável que daqui a um tempo, numa próxima gramática moderna, do acadêmico Bechara, pode ser que esse A já esteja abolido. Ele pode até continuar fazendo menção dele, mas nós podemos observar que na prática, no nosso dia a dia, essas situações estão praticamente abolidas. Então nós falamos, toda a família estava no recinto. Praticamente nós estamos dispensando esse artigo A. Ainda, todo o gênero, todo o mundo, a toda a parte, em toda a parte, por toda a parte, a toda a pressa, em todo o caso, a toda a hora, a todo o custo. Observem aqui também como a nossa língua, a velocidade da nossa fala, está praticamente dispensando esses artigos que eu coloquei em destaque aqui. É claro que nós vamos sempre seguir as orientações da gramática normativa. Então, se nós consultarmos não só a gramática do acadêmico Bechara, como outras gramáticas, nós podemos fazer essa diferenciação, verificar como está sendo utilizada essa consagração ou negação do uso do artigo nas gramáticas mais modernas. No plural, todas as famílias,
todas estas pessoas. Nesse caso, sim, nós continuamos utilizando dessa forma. Todas as famílias, todas estas pessoas. Nas totalidades numéricas, todos os 2 romances são dignos de leitura. Todas as 6 respostas estavam corretas. Aqui nós continuamos usando dessa forma. Em qual outra situação? Aparece o artigo nas enumerações onde há contraste ou ênfase. Ficou entre a vida e a morte. Essa não tem dúvida nenhuma. Nós continuamos usando na prática, no dia a dia, nós continuamos usando dessa forma. Nós nunca vamos deixar de destacar que a expressão falada segue um caminho e a expressão escrita segue outro caminho diferente. Na hora de escrever, é bom nós observarmos como é que isso está sendo escrito pelos bons escritores, pelos bons jornalistas, pelos bons cronistas, tanto os modernos quanto os nossos contemporâneos, quanto os clássicos. A tarde e a noite eram mais curtas. Vejam que também não temos problema nenhum aqui. A tarde e a noite eram mais curtas. É assim que nós escrevemos no nosso dia a dia e é assim que nós falamos também. Aí parece que há uma coincidência entre fala e escrita, o que é bastante raro. A tarde e a noite eram mais curtas. Vamos em frente. Dispensa-se o artigo nos vocativos, na maioria das exclamações e nas datas que apomos aos escritos. Aqui temos um texto de Alberto Oliveira. O acadêmico Bechara sempre traz textos reforçados pela escrita de clássicos portugueses e brasileiros. Velhice. Amigo, diz-me um amigo, sabe que a boa idade é a última idade. Então aqui nós temos um exemplo de situação em que não se usou, era um vocativo, e não se usou o artigo antes do vocativo. Tudo bem? Vamos em frente. Aqui é uma data, Rio, 10 de maio de 1956. Também não temos problema nenhum de escrita, porque é claro que hoje nós escrevemos menos. Mas as cartas, quando ainda utilizávamos como prática de comunicação as correspondências, as cartas, era muito comum iniciarmos a carta com a data e o local de onde estávamos falando. Então, nesse caso aqui, Rio, vírgula, 10 de maio de 1956. É até interessante tocar nesses pontos para nós deixarmos até, digamos, padronizado como é que se inicia uma carta, como é que se inicia algum texto em que se vai colocar a data. Logo depois da cidade, colocamos vírgula, 10 de maio de 1956. 1956 sem ponto, tudo bem? 1956 é uma data que designa um ano sem ponto. E depois o ponto final. Qual outra situação? Costuma-se dispensar o artigo depois de cheirar a, saber a, que equivale a ter o gosto de, e expressões sinônimas. Isto cheira a jasmim. Isto cheira a jasmim. Isto sabe a vinho. Lembram-se que ficou explicado aqui que saber equivale a ter o gosto de. Então, isto sabe a vinho significa que isto tem o gosto de vinho. Por que o Bechara coloca essas expressões que não são do nosso dia a dia? Porque nos vestibulares, porque nos concursos são pedidos esses textos de autores clássicos, como esse aqui, como esse de Alberto Oliveira. Machado de Assis é muito solicitado nos vestibulares, nos concursos. Por isso que o acadêmico Bechara coloca todas essas citações de autores clássicos na sua gramática. Outra situação, em frases feitas aparece o artigo definido na sua antiga forma lo e lá. O que ele está querendo dizer com isso? Que no passado a forma do artigo definido masculino era lo e do artigo definido feminino era lá. Tanto que nós encontramos ainda essas duas formas quando nós vamos substituí-las no caso de eu dei a mão para Elide. Eu dei a mão
Parelide. Não, vamos usar um outro exemplo diferente. Eu fiz aquele bolo. Eu o fiz. Vamos em frente. Assim encontramos à la fé, à la par, à la mar, etc. Aparece ainda a forma é o rei, que deve ser usada sem a anteposição de o, apesar de alguns raros exemplos em contrário em autores mais afastados de nós. Então, ainda aquela explicação de que o acadêmico utiliza esses textos pela necessidade, por se tratar, porque os vestibulares ainda pedem os autores clássicos. E uma observação muito importante, expressões como à la carte, ao molho branco, a moda da casa, ao molho pardo, a francesa, a boca pequena, aos olhos do mundo, são mais atuais, são expressões mais do nosso tempo e remetem a situações distintas às anotadas pelo acadêmico Ivanildo Bechara. Perceberam a situação? Muito bem. Hoje nós estamos encerrando a parte do artigo definido, das utilizações do artigo definido. Nos próximos vídeos nós vamos continuar ainda com o artigo, dessa vez mostrando as utilizações do artigo, as definições, logicamente, do artigo indefinido e mostrando as suas utilizações. Espero que vocês tenham gostado. Hoje é domingo. Desejo a todos um excelente almoço de domingo, aquela macarronada, aquela confraternização em família. Nós ainda continuamos nos mantendo em casa, mas sempre em contato virtualmente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Continuem se inscrevendo no canal, colocando o seu positivo, dando suas observações, tocando no sininho para que vocês continuem recebendo as nossas notificações. Muito obrigado, tenham uma boa tarde.